Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? O tema da meditação de hoje é construindo barcos em terra seca. Esse tema me faz lembrar uma história que li há algum tempo atrás. É a história de um francês naturalizado italiano que se chamava Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi, ele desde criança era apaixonado por navios, por mar e o sonho dele era se tornar um marinheiro, sonho que realizou ainda na juventude. Aos 25 anos de idade, ele se tornou capitão da Marinha Mercante. E Giuseppe Garibaldi participou de vários movimentos revolucionários no continente europeu. Isso o fez fugir de lá para a América do Sul. Chegando na América do Sul, ele foi participar de uma outra revolução, a Revolução Farroupilha, que aconteceu no Rio Grande do Sul. Giuseppe Garibaldi, ele não tinha muita habilidade em estratégias de guerra em terra seca, a especialidade dele era a água. Então, ali no Rio Grande do Sul, mais precisamente no município de Camaquã, ele começou a construção de 2 barcos. E esses barcos deveriam ser equipados para a guerra. Quando as notícias dos barcos de Garibaldi se espalhou pela região, Giuseppe Garibaldi passou a ser motivo de piada, porque ele estava construindo barcos para uma guerra que se travava em terra seca. Ali não era uma região de água, de mar, não havia necessidade daquele barco. Esse era o pensamento das pessoas. Muito bem, o que as pessoas não sabiam, principalmente o inimigo, as forças imperiais brasileiras, era que Giuseppe Garibaldi estava construindo esses barcos sobre rodas de madeira cobertas com couro. Uma grande equipe então começou a abrir uma estrada, uma picada no meio da floresta, por onde eles passariam e alcançariam a água com esses barcos. Assim, enquanto as forças imperiais estariam esperando o ataque frontal por terra, eles foram surpreendidos com um ataque que veio da retaguarda e por água. Essa história de Giuseppe Garibaldi me faz lembrar uma outra história, só que uma história bíblica, uma história que está registrada no texto sagrado. A história de um homem que também construiu um enorme barco em terra seca. Esse barco, conhecido como Arca, nos lembra do seu construtor, chamado Noé. Para meditarmos um pouquinho, leiamos o que está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 7. O texto diz da seguinte forma, acompanhe a leitura. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O texto diz que pela fé Noé foi instruído a respeito de acontecimentos que nunca haviam sido vistos. Queridos, o mundo nunca tinha presenciado chuva. Falar de um dilúvio, que o mundo acabaria com água através da chuva, era algo totalmente inovador para a população dos dias de Noé. E Noé recebeu essa orientação de Deus e creu pela fé. E por isso ele salvou a sua família, porque ele creu. A história da construção da arca e do dilúvio está relatada no livro de Gênesis, no capítulo 6. Mas muito bem, é interessante que Ellen White, uma autora norte-americana, relata no capítulo 6 do seu livro, por título Patriarcas e Profeta, alguns relatos a respeito desse acontecimento. Vou ler alguns aqui para vocês. Primeiramente, ela diz que Deus foi quem deu as dimensões exatas da arca a Noé. Ela disse que Noé foi o construtor-chefe daquela arca, daquele grande barco. Mas, na verdade, o arquiteto era Deus. Foi Deus quem planejou. Deus não somente era o arquiteto, mas também o engenheiro daquela arca, daquele grande barco. E mesmo sendo Deus o responsável, o autor do projeto, isso demandou de Noé um grande investimento. O texto sagrado nos diz que Noé investiu tudo que tinha. E se nós analisarmos, nós podemos fazer uma breve reflexão dos investimentos de Noé. Vejam só, Noé não investiu uma parte dos seus recursos. Noé não investiu uma parte dos seus talentos. Noé também não investiu somente uma parte do seu tempo. Noé investiu tudo o que tinha, os seus recursos, os seus talentos, o seu tempo, toda a sua energia na construção daquele projeto. Sabe por quê? Porque Noé entendeu que aquele era um projeto de Deus.
À medida que Noé construía a arca, a cena era impressionante. Centenas e talvez milhares de pessoas zombavam de Noé. Diziam: Noé, você está gastando a sua força, você está gastando os seus dias, os seus recursos na construção de um barco, dizendo que o mundo vai acabar com água. Isso não vai acontecer. Noé virou motivo de piada. Mas Noé perseverava, Noé continuava firme, porque Noé sabia qual era o seu propósito. Noé sabia que estava executando um projeto divino. Amigos, é muito interessante quando nós continuamos lendo o relato do livro Patriarcas e Profetas, porque ali nós temos a percepção de algumas coisas que muitas vezes nós não paramos para perceber. Olha só, talvez o motivo de muitas pessoas não quererem entrar na arca e permanecer ali junto com a família de Noé é porque ali na arca também estavam os animais. Imagine aí, você e sua família morando dentro de uma arca, dentro de um grande barco, sem poder sair dali de dentro, e ali também estão os gatos, os cachorros, os cavalos, camelos, ali estão as ovelhas, os bodes, os cabritos, ali estão os patos, ali estão as galinhas, ali havia toda espécie de animais. E imagine o cheiro que estava dentro da arca. Por mais que esses animais estivessem sendo cuidados, higienizados, mas eles tinham cheiro de animais. E quando esses animais começassem a fazer suas necessidades fisiológicas, imagine aí como seria dividir o mesmo espaço com esses animais, comer ao lado desses animais. Na verdade, a convivência dentro da arca não era algo muito fácil. Na verdade, dentro da arca havia várias dificuldades e uma delas estava relacionada ao convívio com os animais. O som dos animais reproduzindo as suas vozes, tudo era motivo de deixar o ambiente um pouco mais complicado do que de fato ele já era. Quando nós sabemos que foi Deus que arquitetou, foi Deus quem planejou a construção da arca, muitas vezes nós podemos pensar que esse era um ambiente perfeito. Agora não podemos esquecer de um detalhe. O projeto era perfeito, mas havia a execução do ser humano. E tudo que o ser humano coloca a mão se torna imperfeito. Então a ideia da arca era perfeita, mas havia o fator imperfeito ali, porque tinha sido construída por seres humanos e estava sendo habitada por seres humanos. Vejam só, ali dentro da arca não era o melhor lugar possível, mas era um lugar seguro. Do lado de fora as pessoas zombavam de Noé. Depois que Noé entrou na arca, juntamente com a sua família e os animais, ainda demoraram-se 7 dias, sem nenhum sinal de chuvas, tudo acontecendo como sempre aconteceu. Isso era motivo de piada, era motivo de escárnio. As pessoas zombavam e gritavam: sai daí, velho louco, você não tem o que fazer, olha para o céu, olha para o tempo, está tudo normal, essa tal chuva que você fala nunca vai acontecer. Mas Noé sabia em quem ele cria e ele perseverava firme, mesmo em meio a escárnios e zombaria. Amigos, no 8º dia a chuva veio. E eu, nesse momento, não gostaria de dizer com as minhas palavras, eu gostaria de ler para vocês o que diz Ellen White no livro Patriarcas e Profetas a esse respeito. O texto diz assim, ó: no 8º dia nuvens negras cobriram o céu, e começaram trovões e relâmpagos. Logo grandes gotas de chuva começaram a cair. Nunca o mundo havia visto tal coisa. O temor encheu os corações dos homens. Todos totalmente estavam agoniados e secretamente se perguntavam: será possível que Noé tinha razão e que todos nós estamos condenados à destruição? Então todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram, e a água se via cair das nuvens como enormes cachoeiras. O povo ficou desesperado. O povo que antes zombava de Noé agora começou a gritar: Noé, abra a porta da arca, queremos entrar, nós agora cremos em você. Mas Noé não poderia abrir a porta da arca. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que um anjo fechou a porta da arca por fora. O fechamento da porta da arca pode simbolizar o fechamento da porta da graça. Já parou para pensar nisso? Pode ser que sim. Amigos, eu já estou quase finalizando a meditação de hoje,
mas eu quero levá-lo a uma reflexão. Talvez nós nunca tenhamos parado para pensar nisso, e aqui eu faço uma aplicação pessoal. Existem arcas hoje, existem barcos hoje. Esses barcos, essas arcas, elas também podem ser construídas em terra seca. Uma arca que existe hoje pode ser a sua família. Lá fora, as pessoas estão desesperadas. A tempestade está caindo. Os elementos estão sendo jogados de um lado para o outro. Mas dentro do seu lar você pode estar em segurança. Sabe por quê? Porque a família é um projeto de Deus. Ela é um projeto que nasceu no coração de Deus. Dentro da sua casa você pode estar em segurança. Dentro do ambiente familiar precisa ser construído essa estrutura de segurança, essa estrutura de respeito, essa estrutura de crescimento, essa estrutura de reconhecimento, de amor, de carinho, de estabilidade que nós precisamos, que os nossos filhos precisamos e que a sociedade tanto precisa. Eu quero finalizar minhas palavras dizendo que Noé salvou a sua família porque ele creu no projeto divino. Por mais que pareça que a sua família não esteja bem, por mais que pareça que é um caso sem solução, creia, a família é um projeto que nasceu no coração de Deus. Coloque sua família diante do Senhor, ore ao Senhor, clame ao Senhor, interceda por sua família e proporcione todo o possível. Use todas as suas forças para manter sua família unida e na presença do Senhor. E você também salvará a sua família das grandes dificuldades que as tempestades do mundo têm nos trazido. Que Deus te abençoe e que você possa ser conduzido por Deus e a sua família também. Esse é meu desejo e a minha oração. Amém.